Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 6 de abril, quarta-feira. O Evangelho para hoje é João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus? Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um texto riquíssimo, belíssimo para a nossa meditação, e tentarei fazer o possível para dar uma meditação à altura de tanta beleza do Evangelho de hoje. Há inclusive frases que são às vezes mal empregadas pelas pessoas na internet, como esta: conhecereis a verdade vos libertará. Mas como diz o italiano, o que significa isto, não é? Pois bem, então hoje vemos Jesus falar sobre a verdade que liberta o homem. Tudo começa com o verbo permanecer na minha palavra. A palavra permanecer é mais do que passar. Eu passo pela vida de alguém, eu passo por algum lugar, mas se eu não permanecer, eu não deixo marcas e não levo marcas também na minha vida. Permanecer na palavra, permanecer engajado na palavra, se alimentando da palavra, bebendo da palavra, estudando a palavra. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. É o cumprimento da palavra, é a escuta da palavra que torna o homem discípulo. Depois, Jesus fala na verdade que liberta o homem. Gente, o tema da liberdade é um tema muito profundo, porque todo mundo busca ser livre. E Jesus promete a liberdade ao homem. E eles ficam confusos e dizem: como o Senhor disse que nós não somos livres? Nós nunca fomos escravos. E Jesus fala de uma liberdade que não é aquela liberdade externa, mas é liberdade interior. Porque podemos ver, o povo de Deus foi libertado do Egito em uma noite, mas demorou 40 anos para ser libertado interiormente. Então, há coisas e coisas que nos prendem interiormente. É isso que Jesus está dizendo. Veja que o homem sempre busca e luta pela sua liberdade. A liberdade de um país, a liberdade social, a liberdade pessoal, a liberdade de imprensa, a liberdade de falar, a liberdade de expressão. Aristóteles diz que o homem livre, ou um ato livre, o homem livre que pratica um ato livre, não tem como outra coisa, ou não é regido por outra coisa, senão o ato em si mesmo. Esse é um ato livre. É livre quem pratica aquilo que pratica, porque vê beleza naquilo que pratica. Veja bem, Sêneca também trata sobre isso. Sêneca diz: como pode alguém querer comandar os outros se não é capaz de comandar a si mesmo? E aí ele diz, procura
de alguma maneira, refrear os teus apetites. Aí coloco aqui 3 pontos para ir para o final da página, quando Sêneca diz assim: o que é a liberdade? O que é ser livre verdadeiramente? Sêneca faz essa pergunta, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele diz algo muito interessante. Ele diz: não consigo entender o meu modo de proceder, porque muitas vezes não é o bem que eu quero fazer que eu faço, mas é o mal que eu detesto que acabo fazendo. E aí ele diz: quem me libertará deste corpo que me leva à morte, ou deste jeito de viver que me leva à morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículos de 14 a 25. A vida é um grande combate e lutamos para deixar a escravidão dos ídolos, a escravidão dos vícios, a escravidão do pecado, para nos tornar livres em Cristo. E sobre esta libertação e sobre este combate, gostaria de citar um pensador da igreja, Alcuino, que diz assim: em várias ocasiões os judeus experimentaram a escravidão e Deus sempre libertou os judeus. Há, porém, uma escravidão mais radical e pior do que a física, a escravidão espiritual. E eu diria, há muitas escravidões: escravidão do pensamento, escravidão de tantas coisas, não é? Só Jesus, diz ele, pode libertar o homem. É interessante que aquele texto em que José leva Jesus para o Egito, os teólogos e os santos padres da igreja dizem: Jesus foi ao Egito para libertar o homem de uma vez por todas, para enfrentar o inimigo que havia no Egito, que foi enfrentado de um modo externo, mas agora Jesus quer vencê-lo de um outro modo. Pois bem, é curiosa essa ligação sempre do Egito como do lugar, né? Como símbolo do pecado, como símbolo do mal que aprisiona o homem. Veja que no texto de Tobias, quando o demônio Asmodeu é vencido, ele foge para o Egito. E lá, o arcanjo, né, São Gabriel, vai buscá-lo e vai vencê-lo e o traz amarrado. Então há sempre uma relação muito bela com essa coisa toda. E eu queria agora, gostaria de colocar na reflexão de hoje um pensamento do patriarca Atenágoras, patriarca da Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Ele diz: a mais dura das guerras é a guerra contra si mesmo. É preciso chegar a desarmar-se. Tenho lutado nesta guerra durante muitos anos e esta guerra é terrível. Hoje estou desarmado. Não tenho mais medo de nada, porque o amor lança fora o temor. Estou desarmado da vontade de ter razão, de justificar-me, desqualificando os outros. Não estou mais em guarda ou na defensiva, ciumento sobre minhas riquezas. Eu acolho e partilho. Não estou apegado particularmente às minhas ideias, aos meus projetos. Se alguém me apresenta outros melhores, aliás, não só melhores, mas simplesmente bons, eu os aceito sem mágoa. Por isso eu não tenho mais medo. Quando não se tem medo, ou quando não se tem nada, digo melhor, quando o homem não está apegado a nada, ele não tem mais medo de nada. Se estamos desarmados, despojados, abertos ao Deus feito homem, que faz novas todas as coisas, ele apaga o nosso passado ruim e nos traz um tempo novo, onde todas as coisas belas são possíveis em nossa vida. Veja que pensamento profundo de Atenágoras sobre este texto. Permanecer no amor é a primeira lição para guardar. A segunda, deixar que a verdade do Evangelho nos liberte. Conhecer a verdade nos libertará. A verdade sobre nós. A verdade dita com caridade. É assim que deve ser a verdade. Quando Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade?
Veja que Pilatos não está à altura de refletir sobre este tema. Há temas que nós não temos condições de refletir em certos momentos da vida. É preciso adquirir uma certa profundidade e alçar voos mais elevados para poder refletir sobre certos temas. Veja que Jesus se negou a refletir sobre esse tema com Pilatos, porque Pilatos não estava à altura. O que é a verdade? Meu Deus, a verdade sobre ele mesmo, se ele ouvisse, ele iria entrar numa grande crise existencial, talvez adoecesse. A verdade sobre a humanidade, a verdade sobre Deus, a verdade sobre aquele julgamento falso que estava acontecendo ali e que estava já tudo pensado para condenar Jesus. Não havia, aquele julgamento não terminaria de outra forma, teria que terminar com a morte de Jesus. A verdade é que liberta o homem. Então busque a verdade, dizia o velho bispo de Hipona, Agostinho. Busque a verdade onde quer que ela esteja. Uma vez Agostinho discutindo com um herege, um outro bispo que era herege na época, Agostinho disse para ele: me prove que você está dizendo a verdade, e eu irei onde você for, e comigo levarei todo o meu rebanho. Veja um homem que procura a verdade, belo, não é? E eles dois então marcam uma disputa teológica e contratam um juiz para fazer o julgamento, e depois os arianos mandam matar aquele juiz, né? Aquele juiz, antes de dar a sentença, ele escuta o pronunciamento do bispo Agostinho e do outro bispo, e antes de dar a sentença eles mandam matá-lo, né? E ele morre. É uma história interessante, essa busca da verdade. O homem desde sempre busca a verdade sobre si. Só o homem tolo não busca a verdade sobre si, porque a verdade liberta o homem, mas não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Deus sobre nós. É a verdade pura, né? Algo que é verdadeiro é algo que é puro, que não tem contradição, que não carrega contradição em si. Pois bem, se vocês seguirem o Filho e o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Veja, para aquele povo que conhecia o que era a escravidão, para aquele povo que conhecia o que era viver como escravo, Jesus promete a liberdade. E aí Jesus diz com palavras muito duras: Deus não é vosso Pai, vocês não agem como fossem filhos de Deus, porque senão vocês acolheriam a mim e a verdade do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, que texto belíssimo. Entrando quase na Semana Santa, 3 temas para refletir hoje: permanecer no amor de Deus, permanecer na palavra, que é bela proposta. Segunda, conhecer a verdade de Deus e se deixar libertar por essa verdade. O segundo tema, viver não como escravo, mas viver como um homem livre. E o terceiro tema, viver como filho de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, os preserve de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse texto, se você gostou dessa reflexão, divulgue, compartilhe com seus amigos.